Olá, bom dia para todos. Estamos aqui com o último vídeo desta série Educação de Filhos. E hoje eu quero falar sobre: será que vale a pena ter filhos neste mundo tão difícil em que vivemos? Uma vez eu fui procurado por um casal que havia se unido pelo matrimônio recentemente. E a esposa chegou para mim e disse: pastor, nós estamos aqui para te pedir um conselho. Nos casamos recentemente e nós estamos assim com uma inquietação. Pastor, antes do casamento a gente sonhava em ter uma família com filhos, mas agora a gente está receoso. Será que vale a pena ter filhos neste mundo tão difícil? Nós temos amigos que têm filhos, mas que lutam, que enfrentam dificuldades. É tão difícil criar, educar um filho, o tempo que a gente tem que disponibilizar para isso, os recursos financeiros, a educação desses filhos. Pastor, nós estamos preocupados, nos ajuda com um conselho: vale a pena ter filhos? Sabe o que eu disse para aquele casal? Eu disse: vale a pena ter filhos. Com toda esta dificuldade, com todo este desafio, com todo este contexto que vocês estão vendo e que às vezes coloca medo em nós, ainda assim, vale ter filhos. Se você está na dúvida, aí com a sua esposa ou com o seu esposo, se a gente vai ter filhos ou não, vocês estão dizendo, deixa eu tirar essa dúvida para vocês com muita segurança. E é em nome de Jesus que eu estou dizendo isso. Não tenham medo, planejam ter filhos. A gente sabe que tem alguns casais que, pelas circunstâncias, eles não podem ter filhos, a mulher não pode engravidar, mas mesmo assim eu quero dizer a você que se depara diante de uma situação dessa, de impossibilidade de gravidez, já tentaram, já fizeram de tudo, tratamento, e não conseguem gerar filhos, mesmo assim, eu digo a vocês, não deixem de sonhar na possibilidade de ter filhos. Nós temos exemplos na Bíblia de mulheres que não podiam gerar, mas que Deus fez um milagre, porque elas foram até Ele com a fé inabalável, com uma confiança total, com sinceridade do coração. O exemplo mais claro disso é de Ana, que não podia gerar filhos, mas que buscou o Senhor e Deus lhe deu a graça de gerar um filho. O que eu acho mais extraordinário na história desta mulher é que, ao fazer a promessa a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Ela tinha a compreensão de que o seu desejo de ter um filho era uma dádiva de Deus, porque aquele filho não seria dela. Em última instância, aquele filho era de Deus. E quando Samuel nasceu, ela foi lá e devolveu Samuel para o Senhor. E nós temos a história deste vulto na Bíblia, que foi Samuel, né? Que experiência extraordinária. Você duvida que isso possa acontecer na sua vida, minha cara irmã? Você que não pode gerar filhos, já se deparou com essa dificuldade? Claro que essa impossibilidade, ela só existe da perspectiva humana, mas da perspectiva divina não existe. Deus tem poder de dar um filho a você. Então, continue sonhando, continue fazendo planos, não desista. Se existe tratamento, faça tratamento, porque um filho é muito importante na vida do casal. A Bíblia registra que Enoque, quando gerou o seu primeiro filho, aquilo lhe fez passar por uma experiência elevada de intimidade com Deus, porque na relação dele com o seu filho, ele pôde compreender a maravilhosa relação, o extraordinário relacionamento de Deus para com seus filhos. E realmente um filho nos ensina muito. Um filho muda a nossa vida em muitos aspectos. Um filho nos faz amadurecer. Um filho nos coloca mais perto de Deus. Um filho nos dá responsabilidade, mas também nos traz alegria. Então, eu quero trazer essa palavra aqui neste último vídeo para você que tem o seu esposo e sonha ser mãe. Não desista deste sonho. O que é que vocês têm que fazer, vocês que ainda não têm filhos, para ter filhos que tragam alegria, que sejam a felicidade da família, filhos que possam continuar
a história de vocês, porque não existe família completa sem filhos. Então, eu diria aqui para vocês algumas coisas importantes. A primeira delas, planejamento. Filho não é uma coisa que deve acontecer assim por acaso. Filhos é resultado de planejamento. Vou partir do princípio de que eu estou falando aqui para pessoas que estão sonhando em ter filhos e ainda não conseguiram. Então, o primeiro passo importante é o planejamento. E o planejamento envolve o quê? Envolve, primeiro, oração. Abrir o coração para Deus. Você já orou com seu esposo? Se não, faça isso. Dedique algum tempo orando para que Deus possa lhes dar os filhos que vocês merecem. Planejamento envolve buscar informações acerca de como ser um bom pai, uma boa mãe. Então isso tudo faz parte do planejamento. Inicie uma poupança, comecem a poupar, a guardar algum dinheiro, deixe esse dinheiro reservado, para quando Deus abençoar vocês com uma criança no ventre, no seu ventre, esposa, você já tem junto com seu esposo alguma coisa guardada, porque o filho vai exigir um investimento financeiro. Então, o planejamento envolve isso, tá certo? Um outro ponto importante, quando vocês forem agraciados com o filho, lembre-se, vocês precisam se preparar cada vez mais para amar estes filhos, porque todo pai, toda mãe precisa demonstrar o seu amor sempre para os seus filhos. E somente os pais que estão bem preparados, aqueles pais que buscam oferecer uma melhor educação, é que vão poder demonstrar um amor sincero e verdadeiro. Então, não deixem de buscar este preparo. Se vocês verem na igreja algum seminário sobre educação de filhos, participem. A Escola Adventista às vezes promove estes seminários, o Ministério da Criança às vezes promove estes seminários na igreja. São oportunidades que vocês têm para se educar. Eu sugiro a vocês que leiam algumas obras literárias da Igreja Adventista que são, para mim, best-sellers, são autoridade no assunto. Há várias obras da escritora Ellen G. White, e eu vou destacar algumas aqui. Orientação para a Criança, O Lar Adventista. Se vocês lerem essas obras, isso vai ajudar muito vocês no conhecimento, no preparo para a educação dos seus filhos. Sabe, os pais que não se preparam para a educação dos seus filhos, eles estão sujeitando as suas crianças, herança do Senhor, ao fracasso. Então não permita que isso aconteça na sua família. Então, planejamento, o preparo, o terceiro passo que eu dou aqui para vocês. Se vocês querem ser pais, vocês precisam buscar diante de Deus desenvolver algumas características importantes que os pais devem ter. Paciência, resiliência, consagração, humildade, disposição para ensinar, disposição para se tornar discipulador dos seus filhos, comprometimento com Deus, de que vai fazer com que os seus filhos andem pelos caminhos do Senhor. São algumas qualidades que vocês, pais, devem ter. E não se esquecer do papel de cada um de vocês. A mãe tem um papel fundamental na educação dentro do lar, ensinando os filhos sobre valores importantes. O pai tem a responsabilidade de prover a manutenção da sua família e, junto com ela, dos seus filhos, mas também a sua presença na educação dos filhos é importante. E eu falei um pouco disso em um dos vídeos aqui desta série. E lembre-se, vocês vão passar por algumas fases importantes e críticas na educação dos filhos de vocês. A fase inicial, ela é determinante. Se você começa bem, você tem tudo para se desenvolver bem e terminar bem a educação dos seus filhos.
Então, os 7 primeiros anos, concentre toda a sua energia, a sua atenção, a sua dedicação na educação dos seus filhos, em dar a eles uma educação religiosa bem sólida, em fazer com que eles tenham um desenvolvimento de relacionamento com Cristo, conheçam os valores de Deus. Isso é importante para que eles sejam bem-sucedidos nas outras fases. A fase da adolescência, você vai se deparar com situações críticas. Tenha paciência, se informe, seja amigo do seu filho, ceda quando preciso ceder com segurança, mas não ceda quando não for preciso ceder. Estabeleça limites. São detalhes importantes que você, como pai, precisa aprender, adquirir, para quando chegar nessa fase da adolescência, você poder lidar com seus filhos, porque é uma fase muito conturbada. Eu sei o que eu passei com meu filho, mas Deus me deu a graça de poder ter a paciência, de andar a segunda milha, de quando dava para ceder, ceder um pouquinho, mas ser firme em determinados momentos, estabelecer limites. É difícil, mas se formos humildes e formos aos pés de Cristo, nós vamos superar isso. A fase da juventude é uma outra fase, é onde você vai poder usufruir momentos de alegria com seu filho. A comunicação é essencial. Então, eu pincelei algumas coisas aqui para dizer a você: não tenha medo de ter filhos com a sua esposa. Você, esposo, não deixe de sonhar ter filhos com seu esposo ou esposa, porque Deus quer tornar vocês os pais mais felizes deste mundo, assim como eu me considero um pai mais feliz e sei que a minha esposa se considera a mãe mais feliz pelo filho que Deus nos deu. Que Deus te abençoe, e eu espero que esta série de vídeos que nós disponibilizamos aqui na nossa playlist, no nosso canal do YouTube e também lá no Facebook e no Instagram, sirva para ajudar alguns pais da nossa igreja e daqueles que nos seguem nas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo. Que Deus te abençoe, e a qualquer momento eu volto com outro assunto aqui para ajudar você, porque o meu desejo como pastor é sempre ajudar aqueles com quem nós convivemos.